Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus fala que precisa de nós para que possamos interpretar o que vem de Deus e transformar na lei. Mas ele fala também hoje do que aconteceu antes, aqueles que foram escolhidos por Deus e não estava acontecendo, como assim deveria ser da parte de Deus, a lei divina na lei humana. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como é importante a lei divina na lei humana, como consequência da misericórdia, da justiça e da defesa da vida, como assim Deus o quer. Por isso que o Evangelho fala que Jesus está dizendo: ai de vós, vocês foram escolhidos para fazer com que esta vontade de Deus acontecesse de maneira prática e positiva, escrita na lei, e vocês assim não fizeram. E aí Jesus vai falando para eles: olha, isso já vem de algum tempo. Os pais de vocês mataram alguns profetas e também alguns apóstolos. E vocês agora estão construindo os túmulos, dando cumprimento àquilo que eles fizeram. Cuidado! Deus está dando oportunidade para que vocês revejam isso e tomem à frente a vocação de vocês. Se vocês foram chamados para interpretar a lei, escrever a lei, para trazer o sentido da ciência divina para a ciência humana, no sentido de fazer com que essa lei seja conhecida por todos, e vocês não estão fazendo isso, cuidado. Por isso que Jesus diz: ai de vós, porque para fazer e não estão fazendo. Assim também todos nós, em nossas profissões, em nosso trabalho, em nossa vida, precisamos sempre fazer acontecer aquilo que é próprio de Deus. A oração em família, a visita às famílias, está sendo acolhido, como sempre a gente é acolhido por muitas famílias maravilhosas, e assim uma bênção especial para todas elas. E o Evangelho nos fala que de fato Jesus, quando chama a atenção, eles ficam chateados. Agora, queridos irmãos e irmãs, trazendo para a nossa realidade, vejam, a justiça é a busca da justiça e da defesa da vida que fazem com que as leis possam se tornar positiva, escrita, para que assim nós possamos ter algo para poder nos guiar. Claro que acima de tudo estão os princípios, os valores, a moral, a ética, para revertir toda essa realidade e assim fazer com que haja de fato a lei escrita e a lei na prática, sempre coadunando, interligando o que é próprio de Deus para poder acontecer na realidade humana, no nosso cotidiano. Vejam, para isso nós temos hoje a intercessão de alguém muito importante, que Deus inspirou para que de fato no coração de cada um de nós, a partir da força
do Sagrado Coração de Jesus, pudesse de fato receber toda essa inspiração. Não só nós, do cotidiano, nós do dia a dia, nas nossas profissões, mas aqueles especialistas, aqueles da lei mesmo, que foram chamados por Deus para isso. Os doutores da lei, os mestres da ciência. Por isso aqui hoje, a intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque, aquela que recebeu inspiração para trazer para nós a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Por isso que o Senhor nos proteja a sua família, e assim você possa ter sempre esse dom de poder interpretar aquilo que é próprio de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Isso é lei, é uma lei de Deus, a lei divina que vem inspirando a nós. Senhor, seja feita em nossa vida a tua vontade. Assim, que Deus te proteja, te ilumine na sua vocação, principalmente os jovens que estão se descobrindo para essa realidade, para ser instrumento de Deus, e assim poder ajudar uns aos outros. E em família possamos sempre agradecer e pedir a proteção do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Deus abençoe toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.